Antes de você sentar, que eu vi que você está querendo ir lá, eu queria que você, para mim, para os nossos amigos que estão aqui, e para os amigos que estão em casa, você, quando a gente estuda a lição, a gente estuda a temática da lição, a gente vai no personagem da época dele, certo? Como você se viu no estudo da lição essa semana, onde ela vem falando de um pacto em 3 etapas que Deus fez com Abraão? Como é que você se viu na lição? Eu sei que você tem histórias bonitas, me ajuda aí. Eu me vi como uma pessoa que não merecia um amor incondicional grande, maravilhoso. Mas a misericórdia de Deus nessa lição veio trazer que o amor dele me constrangiu, me alcançou. E o mínimo que eu posso fazer, e te convido a cada um fazer, é obedecer a palavra de Deus. Às vezes as pessoas, Maria Paula, você conhece bem esse contexto, às vezes as pessoas acham que obedecer a Deus é bom porque traz lucro. É só isso? Não. Obedecer a Deus traz abrir mão do nosso eu, de nossas vontades. Às vezes Deus mostra para nós um caminho totalmente diferente daquilo que é a nossa vontade, mas traz paz, segurança e certeza de vitória. E a forma como Deus se apresenta, né, para Abraão, né, em 3 fases, é bonito, né? E parece que são as fases que a gente passa na vida, né? Quando a gente conhece Deus, depois que a gente conhece Deus, parece que tem um momento que a gente fica meio mais distante, né? Parece que a gente se acostuma, e parece que os problemas são maiores do que o Deus que a gente crê, e aquele segundo nome, El Shaddai, né? O Deus do poder, parece que ele volta, né, Maria Paula? Esse Deus El Shaddai volta com toda a força, com todo o poder, e nos dá a segurança da certeza. Que bom, né? Que bom que a gente pode confiar nesse Deus. Se você quer continuar a lição aqui da frente comigo, fica aqui do meu lado. Peço Vai ser um licença prazer por esse muito momento, bom, professor. certo? Você que está em casa, eu tinha que segurar ela aqui. Então, todo sábado, a gente vai trocar um pouco de ideia, tá? Um conhecimento muito grande a Maria Paula tem para transmitir para todos nós. Bom, um pacto eterno. Na semana passada, nós estudamos a lição, onde nós citamos um exemplo de que Noé foi a última e a única oportunidade que Deus tinha de não destruir a terra. De destruir a terra como um todo, menos o herói nosso do sábado passado, Noé. E por causa disso, Deus conseguiu salvar uma família. Certo? Deus salvou uma família. E hoje nós mudamos de personagem. Mas o mais interessante, para você que está aqui, eu estava com saudade da minha amiga, está com a lição dela lá, fazer 4 sábados para ir na casa dela, eu esqueci. E hoje eu trouxe, vim até de cá falando, hoje eu vou levar para ela e ela apareceu. Fiquei feliz, tá? Meus amigos que estão aqui, vocês também, estavam com saudade, Deus abençoe vocês. E você que está em casa que eu não conheço ainda, tá? Eu quero conhecer. Tá? Manda lá um zapzinho, eu moro em tal lugar, Jefferson, vem aqui me conhecer. Não precisa fazer que nem a dona Zélia faz, se José Verá fica fazendo suco, fazendo coisa para comer, senão a gente fica mal acostumado. É água quente mesmo para botar nós para correr, tá? É só para conhecer você. Bom, o personagem de hoje, vocês vão perceber que a aliança é a mesma. A preocupação de Deus sempre, a gente não pode perder isso, porque parece que quando a gente escuta alguns teólogos falando de aliança, parece que a aliança do Velho Testamento é uma e a aliança do Novo Testamento é outra. Na realidade, o Novo Testamento foi o cumprimento da aliança em Cristo Jesus e depois a forma com que ela se estende sem matanças de sacrifício. É só essa alteração. Agora você vai perceber na lição de hoje como Deus, de uma forma muito objetiva, ele faz um combinado com Abraão legal. E eu lembro que na semana passada eu falei para vocês o seguinte, graças a Noé, sobreviveu pessoas a ponto de Deus poder chamar quem? Abraão. Que era Abrão. Nós vamos ver tudo isso hoje, tá? Vamos ver tudo isso hoje. Por que mudança de nome, o porquê disso. Mas só para a gente entender, graças a Noé, existiu
Abrão, que depois passou a se chamar Abraão. Você já pensou, graças a você que está em casa, que conhece a Jesus, e pessoas da sua casa ainda não têm o conhecimento pleno de Jesus que você tem? Você já pensou também que se você é a única pessoa no teu círculo de amizade, círculo de trabalho que conhece a Jesus, o privilégio que você tem, graças a você, outras pessoas terem o conhecimento de Jesus por intermédio de você. Por isso que é importante, por isso que é de suma importância, saber aquela história assim, olha, aquilo que Pedro falou, né, assim, na pressa, mesmo que todos te reneguem, eu não te renegarei. É importante para Deus isso demais. Por que é importante para Deus isso? Porque se você se colocar numa condição que Deus possa atuar, Deus fará maravilhas na sua vida. E a lição dessa semana vem mostrando uma coisa muito bacana. Eu quero que você se sintonize aqui. Semana passada eu falei que eu tenho um amigo meu, que eu conheci ele agora, que morava em Juiz de Fora, que ele disse que ele mora na grande metrópole Varginha. É que ele mora em Eloy Mendes, você fala que mora em Eloy Mendes, ninguém vai saber onde que é. Lembra que eu falei isso? Mas Ur dos Caldeus era uma baita de uma cidade. Pensa uma cidade fantástica. Lá tinha o shopping center, não que nem esse nosso aqui, que é bom, mas talvez o shopping center fosse que nem aquele um que tem lá, da Dom Pedro, que foi considerado, uma época, um dos maiores da América Latina. Lá tem uma raiz de uma árvore que eles tiraram. Eu acho linda aquela raiz daquela árvore, toda envernizada, mostrando a imponência do shopping. Um troço altíssimo, grande, e está lá no meio. Lá em Ur dos Caldeus, talvez tinha um pezão sei lá eu, qual que é uma árvore cara aí? Mognon, ciprestre, sei lá eu, algo enorme no shopping, para dizer que a gente tem capacidade de fazer coisas que as cidades pequenas não têm. Certo? Lá em Ur dos Caldeus também, pense as famílias que moravam lá. Pensa, abastados, tinham servos, tinha os grandes. E no meio desses, tinha um rapaz que chamava Abrão. Abrão significa pai excelso. Alguns gostam de traduzir como pai alto. Não, mas a tradução, mais ou menos, era um título que ele tinha. Era o importante, Abrão importante. Sara, minha princesa. Então, olha só o nome. Abraão, pai excelso, o excelentíssimo, e Sara, minha princesa. Viu como estava bom em Ur dos Caldeus para Abraão? Ele tinha um lugar bonito para sentar. Quando o prefeito convocava uma reunião entre os principais, adivinha quem era convidado? Abraão, o pai excelso, o pai alto, e também a minha princesa. Olha que coisa chique. Essa era a rotina de Abraão. Porque Abraão vinha de uma família poderosa. Sabe? Vocês estudaram a lição. Você em casa que tem lição, estudou a lição. Você que não tem a lição, está lá o número, peça para a gente que a gente dá um jeitinho de resolver para você, mandando uma cópia, certo? Para você se inteirar. Esse era o quadro. E a Bíblia conta que no meio desse quadro, hoje eu trouxe aqui minha lição digital, porque semana passada eu esqueci o verso. Ei, veio uma tranqueira, mas vamos nessa. Que diz o seguinte, olha o nosso verso. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então imagina o seguinte, você está lá tranquilão, certo? Todo esse conforto, as pessoas se chamam por um nome importante, a tua esposa tem uma importância na sociedade, a minha princesa, ela é importante porque ela é a minha princesa. Aí chega Deus e faz uma proposta para você que parece ser uma proposta absurda. Lá, nessa cidade,
Abraão, ele devia ter uns 30, 40 camelo, 8 cilindros ou 12 cilindros, motor V8, certo? Banco de couro, automático, elétrico, para trás, para frente. Era luxuoso. Na casa dele, devia, quando entrasse na tenda dele, não sei se era de pedra, vamos botar de pedra, tinha já um lugarzinho já fresquinho, com a caminha pronta, água pronta, banheira de hidromassagem, uma jacuzzi, uma piscina toda com hidromassagem nela, para ele ficar lá o dia inteiro. Eu quero que vocês vejam isso. Porque é muito simples nós aqui, em pleno século XXI, olharmos no passado e falar, para eles foi fácil, né? Estavam morando no mato. Quem está no mato, para o mato, mato é mato. Não. A cidade que ele morava era uma cidade que tinha moeda própria. Era uma cidade que tinha vida própria. Certo? Os ricos plantavam as suas palmeiras, as suas árvores, tinham as suas sombras, tinham a sua água fresquinha. O pastor hoje falou da água fresca que vinha de Colossos. Lá eles tinham água fresca que não vinha de Colossos, jorrava dali mesmo. Vocês entendem? Era essa a mordomia de Abraão até então. Nesse contexto, camelos com motor V8, piscinas, banheira jacuzzi, uma king box, é assim o Denis fala? É que o Denis que tem esses luxos, king box, aquela cama assim, tinha uns 5 metros. Abraão ficava rolando para lá e rolava para cá, só para brincar. Você entendendo? No colchão fofinho. Era isso que Abraão tinha. A gente não pode ficar naquela maionese que Abraão tinha a vida do Jefferson aqui, pobrezinho, coitado. Ele era um poderoso. Ele era reconhecido, porque vinha de uma família reconhecida. Aí Deus chega para Abraão e faz eu acho, uma das propostas mais indecorosas da Bíblia. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, chega de mordomia. Chega. Sabe? Às vezes eu e você, Deus nos pega com essas peças, né? Deus, ele prega algumas peças na gente. E quando elas vêm, não fique aí, às vezes, a gente sente, é claro. Não vai pensar que para Abraão foi fácil chegar para ele, falar, Deus falou assim para ele, Abraão, vai. E Abraão ficou assim, nossa, legal, agora eu vou sair de todo esse conforto, eu vou para um deserto, vai ser muito bacana. Não. Quando Deus coloca nas mãos de Abraão essa proposta, a primeira coisa que Deus pensa é naquilo que a Maria Paula falou aqui. Servir a Deus, às vezes, nos traz o quê? Perdas, prejuízo. Quando você olha com a visão humana, para Abraão deixar todo o conforto, imagina, ele conseguiu levar os camelos com motor V8, V12, tudo bem, banco elétrico, ele conseguiu levar os camelos. Ele conseguiu enrolar o travesseiro dele. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu viajo, vou para um hotel, e eu esqueço de levar o meu travesseiro, ou noites mal dormidas. E ele conseguiu levar o travesseiro, talvez um colchãozinho que ele dormia quando ele estava andando, conseguiu levar essas coisinhas. Sabe, um pouquinho ele levou daquilo que ele tinha já pela graça e misericórdia de Deus, mas o resto ele deixou tudo para trás. E o que Deus quer que eu e você entendamos de Abraão, é que é o mesmo pedido que ele faz para Abraão, ele faz para mim e para você. Tem hora que o pedido vem para mim e para você, a gente não tem prejuízo aparente. Já prestou atenção? Você que está em casa, quando você conheceu a Jesus, aparentemente, nós não perdemos nada. Deus deixou a gente ainda com o mesmo emprego, alguns conseguem ficar com o mesmo emprego. Deus, às vezes, conseguiu deixar você no mesmo patamar de conforto que você tinha, certo? Mas alguns não. Alguns, quando Deus chamou para conhecer, para caminhar com Ele, tiveram algumas perdas. Mas há algo na história de Abraão que eu quero que isso seja a nossa nota. E nós, quando fizemos a revisão dos heróis, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso. O que aconteceu? Por que Abraão tinha que sair de lá? E por que às vezes eu e você temos que sair do conforto que temos para ir caminho a Jesus? Abraão tinha um nome excelente. Abraão, Pai excelso. Só que Abraão tinha um problema. Ele não tinha filhos. E filho, na cultura de Abraão,
era o quê? Era a pessoa que ia prolongar o nome da família, era tudo. Tanto que Abraão, ele pegou um dos servos já, quando ele viu que não ia ter filho, esse daqui vai ser o meu filho, eu vou passar para um servo, aquilo que eu queria passar para o meu filho. Imagina você em casa, não há nenhum demérito em não ter filho. Se não ter filho, hoje até a sociedade acha, né, se não tiver ter filho, curta a vida. Hoje ainda se acha um filho, tá bom. Antigamente não, se tivesse 10, 20, 30, 40, quanto mais tivesse, era prosperidade. Lá em Ur dos Caldeus, com todo o conforto que ele tinha, ele não tinha posteridade. O nome da princesa dele, a minha princesa, seria enterrado juntamente com Abraão, na morte deles. Olha como Deus é grandioso. Quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai perder Ur dos Caldeus, mas quando você sair daí e seguir o que eu estou pedindo para você seguir, eu vou te dar gerações. O homem que não poderia ter filho, não por causa dele, mas por causa do casamento, a esposa dele era estéril. E graças a Deus, Abraão seguiu o conselho do Éden, sabe? Depois ele fez uma bobeira, mas tudo bem. Aqui era ele e a princesa dele. Olha que linda. Abraão entende então que às vezes a perda para este mundo, do conforto, a perda das coisas, vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque Abraão teria uma geração a partir dele. E às vezes eu e você temos medo de perder coisas, nós que estamos aqui dentro, você que está em casa, mas nunca esqueça, a perda momentânea que você possa vir a ter, sabe, outros verão a sua fé mediante a perda, olharão para o seu cristianismo e vai dizer o seguinte: olha, se aquele rapaz, sabe, que parecia que não ia conseguir vencer, venceu, o Deus dele deu a vitória, vale a pena. E por causa de você perder e vencer com Deus, outros se colocarão, né, na disposição de também, se necessário for, perder para ir com Deus. Isso eu vejo muito claro na lição dessa semana. E eu acho assim que, eu não sei, esse negócio aqui meu aqui, tem a bateria. Está certinho. Dá o primeiro clique aí, esse meu aqui, ele nunca gosta de começar aqui. Certo? Ali, está aqui tudinho. Está aqui, primeira imagem da lição. Você que está em casa pode enxergar isso. Veja, então, você que aparentemente perde, você pode ser o trampolim para outros que aparentemente estão perdendo. Pular no braço de Deus na fé e serem vitoriosos. Agora, o que eu quero? A lição dessa semana, ela não quer focar muito, a geração, essas coisas, tranquilo. Mas ela quer focar numa coisa que eu acho muito bacana. Muito. Como Deus se apresentou para Abraão e como Deus quer se apresentar para nós. Em Êxodo 3,14 disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando Deus se apresentou dessa forma para Abraão também, Deus ele queria deixar uma coisa muito clara, e é o que Deus quer deixar uma coisa muito clara para você. Ontem, numa live, nós estudando sobre a Trindade, um pastor fez uma observação que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: nós queremos, quando a gente lê o texto bíblico algumas vezes, que Deus faça algumas coisas. Ah, não, aqui não está bem claro porque Deus não falou assim, Deus não fez assim. Todo o texto mostra o contexto, mas só que não, se Deus tem que usar aquela palavra, se Deus não usou essa palavra, então está errado. Quando Deus chega para Abraão, da mesma forma que Deus chegou para Moisés, nós vamos ver isso para frente, Deus já quis deixar as coisas no seu devido lugar.
Deus se apresenta para ele dizendo o seguinte, olha, esse nome aqui, ó, que a gente chama hoje como Yavé, ele tem uma pronúncia muito atrapalhada, eu não vou nem me atrever. É um tetagrama, é assim que fala, pastor? É um tetagrama, certo? Por quê? Porque o judeu, já desde a época, eles vieram de uma cultura egípcia. E a cultura egípcia ela tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, você só fala um nome quando você conhece a pessoa. Se você vê na forma que Moisés escreveu Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, você vai perceber que é uma forma progressiva. Quando ele escreve Gênesis 1, ele não apresenta quem é Deus. Ele não apresenta a forma do Deus que está apresentada depois em Gênesis 2 e 3, que já é o grande, lá é o Criador. Depois já é o Deus Salvador, o Deus excelso, eu sou. A forma apresentada. E quando Deus se apresenta, quando os judeus eles olham para esse nome, Yavé, eles preferem colocar um Adonai, alguma outra coisa, algum nome que significa Deus, que apresenta a Deus, porque esse nome é muito sagrado. E quando a gente vai na lição e percebe isso, a gente começa a perceber a nossa conduta hoje com o nome de Deus. As piadas que às vezes a gente escuta, os programas de televisão que a gente assiste, sabe? Deus é colocado numa leviandade, certo? Deus está sendo tirado das escolas, Deus já foi, né? Tirado das escolas, Deus está sendo tirado das igrejas. Tem igreja que está tirando Deus. O que o pastor falou está bom. É a forma que eu quero entender de Deus, acabou, e o resto não quero mais saber. Mas quando você olha a forma com que Deus se apresenta para Abraão, as maneiras com que Deus se apresenta, Deus já começa nessa aliança que Deus faz, dizendo quem é Ele e por que a aliança ia ser cumprida. Primeiro, olha, eu sou. O Yavé quer dizer o seguinte, ó, eu era e serei, como também eu sou e sempre serei, eterno, um Deus que não há interrupção. Depois ele se apresenta como o Todo-Poderoso. Eu achei isso muito chique. Depois ele se apresenta o Deus de muitos. E a forma que ele vai se apresentando eu achei chique, sabe por quê? Porque na caminhada da fé nossa é assim. Quando você conhece a Deus, é muito interessante, eu acho muito chique. Você vai nas páginas bíblicas, você começa a ver o Deus Todo-Poderoso. Você vai nas páginas bíblicas, você começa a ver os heróis que Deus levanta por intermédio do Espírito dele. O Deus eu sou, desculpa. Ele é Deus. Ele chamou e deu poder para Sansão. Ele chamou Davi e deu vitória para Davi. Ele chamou Moisés e deu vitória para Moisés. Ele chamou Abraão e deu vitória. Por quê? Porque ele é o Deus que é, o Deus que era e o Deus que sempre será. É um Deus contínuo. Quando você entende isso na palavra de Deus, você fala, caramba, vale a pena servir esse Deus. Porque diferente dos deuses que havia em Ur dos Caldeus, por que Deus já se apresenta como Deus que era, que é e que sempre será? Porque Abraão era acostumado a enxergar um Deus que era o Deus feito de mãos humanas. Se ele caísse, pum, quebrasse, se fosse de argila ou de barro, já era. Se fosse de madeira, às vezes quebrava o pescoço, tinha que ir lá colar de novo. É um Deus que era. É um Deus, desculpa, que é. Qualquer coisa, ele já não existiria mais. E Deus chega para Abraão e fala, Abraão, a minha promessa contigo ela vai ser cumprida, sabe por quê? Porque antes de você ser Abraão, eu já era. Depois que você morrer, você entende? E Deus vai muito mais longe. Na lição fala de um pacto, agora eu não lembro, eu tenho problema de amnésia, não sei se era o segundo ou o terceiro pacto, onde se abriu os animais pelo meio, certo? E Abraão passou ali, depois o anjo do Senhor, Deus passou ali. E Deus foi explicar algumas coisas para Abraão. Eu achei muito chique, quando Deus falou assim, olha, a tua descendência vai ficar no Egito 400 anos. Esse dia, conversando com meu amigo que corta meu cabelo, ele falou, mas por que Deus deixou o povo ficar ser escravo? Eu falei, mas porque Deus já havia falado com Abraão que ia ser assim. Como assim? Não, está lá, uai. Abraão, daqui 400 anos, você nem vai estar mais vivo. E eu estarei cuidando da sua descendência. Vocês estão entendendo por que Deus se colocou como eu sou?
eu era e eu sempre serei. Porque quando você conhece esse Deus na Bíblia, e você se entrega para Ele, Ele é um Deus presente. E quando você começa a olhar assim, mas puxa, como é que eu fui conhecer Jesus? E você começa a ver os caminhos que Deus foi te conduzindo, você vai ver que desde sempre, esse Deus esteve atuando na sua e na minha vida. Aí tem um texto de Ellen White que eu acho lindo. Jamais temeremos o futuro, se nós olharmos para trás e vermos o que Deus já fez por nós. Vocês entendem? Aí quando você conhece esse Deus maravilhoso, como Abraão conheceu e viu que ele realmente era o Deus que era, o Deus que é, e o Deus que seria com a descendência dele, e também com ele, eu vou, para onde que é para ir? Você vai para Canaã, para esse lado aqui, vou te mostrar a terra, vai, se manda. Ele foi. E é assim que a gente vê, que a gente faz, quando a gente conhece esse Deus, quando a gente tem acesso a esse Deus, a gente se entrega para Ele. Não é assim? Não aconteceu contigo isso? Não acontece diariamente isso? Às vezes não vem coisas que querem atrapalhar a minha vida, não é? Às vezes não dá vontade de pegar assim, Deus, não vou mais na igreja não, porque aquele barbudinho, não é? Não dá vontade. Você que está em casa, às vezes a gente tem vontade de desistir. Aí quando Abraão tinha já a promessa de ser descendente, já estava caminhando um bom tempo, e pensando assim, Deus disse que ia fazer, mas esse Deus, eu acho que Ele esqueceu de mim. Não é? A gente começa a caminhada com Deus, começa com aquela fé, com aquele ânimo, aí o que acontece? Parece que Deus não está mais comigo, não é assim? Parece que Deus não está querendo mais saber de mim, não é? Aí Deus aparece para Abraão de outro jeito agora. Fala assim, Abraão, eu vou mudar o meu nome agora, Abraão, porque você já sabe que eu era, você já sabe que eu sou, e você sabe que eu vou cuidar dos teus descendentes. Tanto que eu já sei até que eu vou ter que ir lá no Egito, dar um pau no pessoal lá e tirar eles de lá. Abraão, agora para você, nesse momento da tua vida, eu vou ser o Deus Todo-Poderoso. Sabe, tem hora que a gente precisa de um Deus diferente. Como assim, Jefferson? Sabe, a gente às vezes se acostuma com o cristianismo, a gente se acostuma com ler a Bíblia, sabe, que aquele Deus presente, parece que ele vai desaparecendo das páginas e da nossa vida. Parece que aquelas promessas que Deus fez para mim, para você, parece que elas vão diminuindo a intensidade dentro da vida. E Deus, Ele gosta de se aparecer naquele momento, daquela minha necessidade. Se Deus se apresentasse de novo como Yahvé, Abraão diz, Deus, eu já conheço você assim. Eu já te vi em Ur dos Caldeus, eu sei que o Senhor está comigo assim. Mas, cadê o filho? Cadê a nação? Cadê a geração? Eu preciso do Deus presente, mas eu preciso de um Deus diferente, Deus. Eu preciso, nesse momento, de um Deus que atende à minha necessidade e às necessidades da minha princesa. Você entende, Deus? Deus olha para Abraão e fala, você está certo sim, Abraão. Então eu vou me apresentar agora como Deus Todo-Poderoso. O que quer dizer Deus Todo-Poderoso? Eu acho chique esse texto. Deus Todo-Poderoso. Sabe por que eu acho chique? Todo-Poderoso quer dizer o seguinte, Ele é mais poderoso do que os meus sonhos, porque às vezes eu sonho que eu sou muito macho. Porque eu sou pequenininho, olha o tamanho do pastor. Se o pastor veio aqui, eu ficava assim, olhando para ele assim. Você entende? Às vezes a gente sonha que é muito macho. Mas mesmo no sonho que você é muito macho, sempre você vai encontrar alguém com mais poder que você. Quando Deus se apresenta para Abraão, e dizendo para Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, Deus quer dizer o seguinte, teu problema é esse, então continue crendo. Continue crendo que se for esse é fácil para resolver. É muito fácil. Só para nós entendermos, o apóstolo Paulo, quando fala do chamado de Abraão, ele fala assim, aquele velho já amortecido de anos. Sabe o que queria dizer? Que tanto Sara como Abraão chegou a uma idade que para os dois pela idade ia ser quase impossível ter o descendente que Deus queria.
Agora é interessante que num dos acordos que Deus faz com Abraão, Deus pede para Abraão o quê? Para ele fazer o quê? Circuncisão. Aí você vai falar, mas por que Deus pediu isso? Segundo Paulo, e o que a gente vai entendendo com o tempo, para Abraão também chegou uma idade que estava difícil. E por que Deus pediu a circuncisão? Circuncisão nada mais era do que o corte do prepúcio do pênis. Por que Deus falou assim, a partir de agora, a aliança minha com teus descendentes vai ser diferente? E eu quero que você faça. Sabe por quê? O milagre que Abrão precisava para se tornar Abraão, ele tinha que ocorrer aonde? Na parte sexual, tanto de Abraão como de Sara. Deus vai lá e faz. Tum. Aí você fala, mas por que 8º dia? Aí você vai ver na ciência, no 8º dia existe aquela remontagem de célula, onde o corpo está organizado, já está prontinho para o corte. É Deus, eles não sabiam disso, não tinha ciência que tem. É Deus falando, vai lá, é o 8º dia, vai lá, vai ficar mais fácil de cortar, vai ficar mais fácil de curar. E também por quê? A ciência médica diz que hoje o menor índice de câncer na mulher está entre os judeus. Porque o esposo fez o quê? Cortou o prepúcio. Olha o benefício que Deus deu às gerações, até hoje. Mas vamos voltar para porque Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que Deus quis dizer com o corte lá. Deus queria dizer que todo o relacionamento de Abraão, meu e dos descendentes de Abraão, tinha que ser dedicado a Deus. Vocês estão entendendo? Deus toca na parte sexual de Abraão, na parte de Sara, para ser um símbolo de pureza matrimonial também. Você que está em casa, nunca esqueça disso. Você jovem, que Deus ele tem um relacionamento conosco de pureza. E Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento sexual assim como Abraão teria que ter, puro. Aquilo que Deus pediu. Deixa o homem, pai, mãe, se une a uma mulher. Aí se tornará uma só carne. Olha que chique. Olha que aliança bonita que Deus faz com Abraão, que Deus mostra para nós. E agora quando Deus faz essa aliança, Deus faz o seguinte, olha, pode descer a lenha aí, pode ir tranquilo embora, que o filho vai vir. Mais uma vez Abraão agora fica todo feliz. E fica feliz porque agora Deus faz uma coisa muito interessante. Eu não sei qual vai ser meu nome no céu, mas se Deus botar Jefferson, eu vou ter um problema com ele. Já de entrada. A Bíblia diz que nós vamos receber no céu uma pedrinha branca com um novo nome. E diz que o novo nome, quem receber, já vai olhar e ver, por que eu recebi esse nome? Se for Jefferson de novo, aí já é muita, vamos dizer assim, ele combinou com meu pai, não pode. Certo? Eu vou receber talvez um nome francês, italiano, chinês, não sei, certo? Abraão, olha só, a mudança de nome. Abraão, antes, pai, alto, excelso, um nome que dava o quê? Que ele tinha uma posição alta na sociedade. E a Sarai era minha princesa. Agora Deus muda o nome. Você não é mais pai alto, agora você é pai de uma grande multidão. E muda o nome também de quem? De Sara. Sara, você não vai ser mais princesa desse homem, não. Você vai ser uma princesa de uma grande nação. Olha a mudança de nome. O Deus Todo-Poderoso chega, o Yahvé, o Deus presente, o Deus poderoso, o Adonai, chega e diz, agora o meu milagre vai ser feito na sua vida, tanto que vai ser feito na sua vida que o teu nome agora é esse. E Deus quer fazer comigo, com você, a mesma conversa hoje. Qual é o milagre que você está precisando? O que é que você está precisando que Deus faça para que você reaviva a fé? Para que você tome, às vezes eu estou falando com alguém que está ali no vale da decisão, batiza ou não batiza, eu posso perder isso, eu não posso perder isso. Às vezes eu estou falando com alguém assim,
E Deus, com o concerto que fez com Abrão e também fez com Sarai, que agora Sara, Deus, Ele quer fazer o mesmo concerto com você. Qual é o milagre que você está precisando? É mais fé? Eu sou o Deus da fé. Você quer que eu mude o teu coração? Me permita que eu farei. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus do ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Eu sou o Deus da aliança. E o mais interessante na aliança que Deus faz, Ele é o Deus que faz aliança, Ele é o cumpridor da aliança. A única coisa que Deus quer que eu e você façamos, foi o mesmo que Noé fez, nós vamos falar isso também com outros, é que a gente obedeça, faça a nossa parte. Sabe qual que é a nossa parte? É olhar para Deus e falar: Deus, eu acredito que o Senhor tem condições e capacidade de fazê-lo, então faça em mim. Aí aquele verso que está ali, que nós iniciamos com ele, farei de ti, serei próspero, serei bondoso com a sua descendência, com a sua geração, Deus cumprirá em nós. Lembra que Deus cumpriu, que Noé creu, Noé fez, quem entrou na arca? A família. Mesma coisa agora, Abraão creu, Abraão saiu do conforto, deixou aquilo que às vezes é a minha riqueza, é o meu carro, é a minha casa, é meu trabalho, às vezes é meu namorado, que parece ser, mesmo que atrapalhe a minha fé, parece que é o meu conforto, que Deus pede às vezes que nós deixemos, que nós abandonemos, que a gente vá pela fé seguindo o que Ele quer que eu faça. Quando a gente faz isso, como Abraão fez, Deus consegue agir, Deus consegue tocar naquele lugar que é preciso para que o milagre aconteça. Para Abraão era a parte íntima, para Sara era a parte íntima, e Deus tocou ali na promessa que fez, tanto que Deus tocou e antecipou. Você já é pai, você já é mãe. Qual é o milagre que Deus precisa fazer na sua vida? Aonde Deus precisa tocar? Eu tinha um pastor em Santa Cruz do Sul, que ele encerrava uma oração sempre dizendo: obrigado a Deus porque o Senhor já cumpriu tudo aquilo que pedimos. Eu falei: esse cara está errado, como Deus cumpriu? Ele acabou de pedir. Eu falei: pastor Paulo, por que o senhor ora assim? E ele para mim deu a resposta, uma das respostas mais lindas, eu a uso hoje em minhas orações. Jefferson, eu estou orando para um Deus que eu creio que vai responder. Agora eu sei que a resposta de Deus nem sempre vai ser a minha, mas Ele já respondeu. Qual é o milagre que você precisa? Abraão, quando sai de casa, por um lugar onde ele não sabia para onde ia, ele sabia que Deus que prometeu ia cumprir. E Deus, para firmar a aliança com Abraão, Deus se apresenta em facetas. Deus se apresenta da forma que Abraão precisava entender. E Deus hoje Ele quer fazer a mesma coisa. Deus hoje Ele quer se apresentar para você nas suas necessidades. Sabe? É o trabalho. Aonde? Como você quer? O que você precisa? O que você precisa de mim? Essa é a pergunta de Deus. Aí você fala: mas Deus não sabe? Deus sabe. Mas existe algo em Deus que eu acho fantástico. Deus, quando ia curar um cego, a primeira coisa que pediu para o cego: o que tu queres que eu faça? Uai, era óbvio. Eu quero enxergar, uai. Mas será que é isso mesmo? Porque se você enxergar, você não vai poder mais pedir esmola. Se você andar, você vai ter que trabalhar. Você está entendendo? O que é que você quer que Deus faça por você? Deus vai fazer. Você está disposto a se colocar na mão de Deus, como Abraão se colocou? A abandonar conforto? A deixar coisas para trás? E olhar firmemente, como diz Paulo, para o autor e consumador de nossa fé? E daí? Estamos dispostos a isso? Eu quero ler um texto aqui, encerrando, que eu achei muito lindo esse texto. Está aqui, quer ver? Ó. Vamos lá. A minha mulher fala: por que você bota um monte de coisa e você não vai usar nada? Usa. Está aqui, ó. Vamos lá. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, uma promessa do novo concerto é cumprida. Porém no seu coração como minhas leis, e sobre a sua mente como inscreverei. Hebreus 16,
10:16. E se a lei estiver escrita no coração claramente, ela moldará a vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Por que que Deus conseguiu fazer de Abraão, de Sarai, Sara, um pai alto para um pai da nação? Minha princesa para princesa de multidões. Por que que Deus conseguiu mudar? Está ali. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal no discipulado. O que você precisa que Deus faça? Deus vai fazer. Só que a pergunta de Deus é: você vai ter a mesma coragem de Noé? Você vai ter a mesma coragem de Abraão? Se você não tiver, olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não tenho, mas por favor, dá-me a fé e a coragem. O Deus da aliança, olha que Deus fantástico, Neuza. O Deus da aliança vai mandar o Espírito Santo. Ele vai entrar na sua vida. E como aconteceu com Saul, vai acontecer com você. A Bíblia diz que ele se transformou num outro homem. E você vai se transformar numa nova mulher, num novo homem, num novo jovem, num novo juvenil, num novo adulto. Vai deixar de ser, às vezes, um perdedor para ser um vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer da vida de Abraão a nossa vida, nos colocará à disposição de Deus. Amém. Vamos orar? Querido Papai do Céu, esteja conosco até a próxima lição da Escola Sabatina. Que a gente possa entender o que o Senhor quer nos ensinar na lição. Que o Senhor é um Deus que se apresenta da forma que nós necessitamos no momento. Porque o Senhor é um Deus que era, que é e que será. Um Deus todo-poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o nosso Deus que nos ama e que comunga conosco individualmente. Por favor, Deus, transforma o nosso coração. Habita em nós. É o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém.